Se a gente tem uma CTC mais alta, automaticamente a gente precisa de mais calcário para poder corrigir esse solo, né? Ou seja, então se eu tenho uma CTC mais elevada, a dificuldade de corrigir esse solo, por mais que uma CTC mais elevada tende a ser teoricamente melhor, mas ela é mais difícil de ser corrigida. Por que isso acontece? E alguns detalhes importantes no manejo de correção do solo e desse CTC, eu vou explicar nesse vídeo de hoje. Tá bom? Para a gente poder começar, a primeira coisa que eu quero te pedir é que você já se inscreva no canal. É muito importante estar inscrito no canal para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo ou até mesmo entrar ao vivo aqui no YouTube, você seja avisado. Olha, tem vídeos novos quase todos os dias. E aproveita e dá o seu like, cara. O seu like ele é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Sou o professor Daniel Escotar e você está agora no canal oficial da AgriConline no YouTube. Olha só, turma. Essa pergunta aqui, ó. Pergunta do Robson. Ele perguntou o seguinte, olha, por que quanto mais alta a CTC do solo, mais alta será a dose de calagem? Bom, vamos lá. Eu já fiz vários vídeos aqui explicando sobre o que é a CTC, de forma muito aprofundada, né? Vou até deixar um vídeo aqui embaixo para você ver, né? Se você quiser entrar mais na CTC, se você tem alguma dúvida mais técnica, eu explico nesse vídeo. Tem vários, né, vídeos explicando sobre a CTC, mas esse é mais recente e eu explico de forma detalhada. Mas, de uma forma geral, né, a gente tem um pouco de dificuldade de entender a CTC do solo, porque aparentemente a definição ela é muito superficial, né? O que é a definição de CTC? Capacidade de troca de cátions. A capacidade que esse solo tem de reter e trocar cátions no solo. Vamos lá. Como assim reter e trocar cátion? O solo, nós temos lá algumas substâncias, algumas placas de cargas negativas no solo. Nós chamamos essas placas de coloides, tá bom? Possivelmente você já ouviu falar. Esses coloides, eles são formados principalmente por algumas substâncias de matéria orgânica e argila, principalmente isso, né? Então, ou seja, quanto mais argila e mais matéria orgânica, mais dessas cargas negativas eu tenho no solo. Automaticamente maior a minha CTC. Quanto menos argila, menos matéria orgânica, né? Por isso que solos arenosos, por exemplo, a gente tende a ter uma CTC mais baixa, né? Ou seja, menor a nossa CTC. Essas cargas negativas, e aí a física explica isso muito bem, ela retém elementos de cargas positivas, correto? Quem são esses elementos? Principalmente cálcio, magnésio, potássio, tá? Que são aqui as nossas bases. Coloca o sódio aqui também, o sódio também vai estar com carga positiva no solo. Alguns solos vão ter esse sódio, sim, maior quantidade, outros menor, mas sim, por isso que alguns consideram, outros não. E também hidrogênio e alumínio, que é ruim para nós, que forma ali o que a gente chama de acidez. Então, cálcio, magnésio, potássio, sódio, hidrogênio e alumínio vão ficar retidos, vão ser adsorvidos, melhor dizendo, nessas cargas negativas que tem no solo. Bom, agora a gente vem para a pergunta do nosso colega. O que isso tem a ver com a quantidade maior ou menor de calcário? Pensa. Se eu tenho um solo com a CTC maior, automaticamente eu tenho mais dessas cargas negativas no solo. Se eu tenho mais dessas cargas negativas, eu tenho também uma capacidade maior de adsorver esses elementos de carga positiva. Por quê? Porque tem mais cargas negativas. E aí entra um ponto. Quando é que eu vou fazer uma correção do solo? Quando é que eu vou fazer uma aplicação de calcário? Quando eu tenho teores elevados de hidrogênio / alumínio. Certo? Numa forma geral, o que a gente quer no solo dessas bases? Eu quero mais cálcio, quero mais magnésio, quero mais potássio. E sódio só um pouquinho, até no máximo 5% desse parangolé aqui dá para ir de sódio. Agora o que eu quero mesmo é cálcio, magnésio e potássio. Quando eu tenho uma quantidade grande de hidrogênio ocupando essas cargas negativas, eu preciso fazer o que a gente chama de correção. Essa correção nada mais é do que eu aplicar um calcário. O calcário, né, é lógico, poderia ser um óxido de cálcio também, mas vamos vir para o calcário, que é o nosso principal insumo de correção do solo. O calcário, que é o carbonato de cálcio, ele vai chegar no solo, né, o CO3 presente, né, que é o carbonato presente no calcário, vai reagir com esse hidrogênio e depois de toda aquela reação que eu já expliquei várias vezes aqui nesse canal, certo? Eu tiro esse hidrogênio, na verdade ele vai ser neutralizado, ele vai ser transformado, depois vai transformar em água, CO2, enfim. Eu vou retirar esse hidrogênio lá dessas cargas negativas e o cálcio, agora cálcio também magnésio, né, que pode ter magnésio presente ali no calcário, ele vai preencher então essas cargas negativas. Perceba, se eu tenho mais cargas negativas no solo, automaticamente eu preciso de mais calcário
para poder neutralizar, para poder tirar, na verdade, esse hidrogênio e esse alumínio ali. É por isso que em solos com uma CTC mais elevada, ou seja, solos que eu tenho uma quantidade maior de cargas negativas, ou posso chamar de sítios de adsorção também, locais ali onde vai ser adsorvido esses nutrientes de carga positiva, eu preciso de mais calcário para poder fazer isso. E olha, isso é um fator interessante, né? Porque quando a gente olha para um solo mais fértil, normalmente são solos com a CTC mais elevada. Solos com a CTC mais elevada, eu vou tender, isso aqui é importante, a ter um solo um pouco mais fértil, certo? Né? Então, assim, solos, quais são esses solos que vão ter a CTC mais elevada? Solos que eu tenho um teor um pouquinho mais elevado de argila, não muito, mas um pouquinho mais elevado, e principalmente matéria orgânica, que é fundamental, certo? Aí fala, pô, mas então ele é um solo mais difícil? Ele é mais difícil ser corrigido. Mas, por outro lado, se o solo tem uma CTC mais elevada e ele é mais difícil de corrigir, se esse solo já está corrigido, ele também vai ser mais difícil de acidificar. Entende? Por quê? Porque eu tenho mais cargas negativas. Então eu vou precisar de uma quantidade maior de hidrogênio para que esse pH se torne de fato ácido. Entende? É por isso, então, que solos com a CTC mais elevada eu tenho uma dificuldade maior de correção. Agora, deixa eu vir aqui agora para algumas dicas fundamentais. Vou te dar algumas dicas importantes agora, é muito importante que você preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora, que é o que vai definir um manejo correto para que você não tenha problemas nesse processo de correção e possa ter um solo que te dê uma capacidade produtiva maior. Vou te explicar a partir de agora. Antes de eu te explicar essas dicas finais, só lembrando para você que quer estudar junto com a gente, tá? Daniel, eu quero se tornar aluno aqui da Agricoline. Não, você não conhece a Agricoline? A Agricoline, ela é a maior escola de cursos profissionalizantes na modalidade AD voltado para o agronegócio do Brasil. Nesse ano, hoje nós estamos aqui em 2024, outubro de 2024, nós estamos há 6 anos já no mercado. Cada ano que passa, nós aumentamos gradativamente o número de alunos, também número de cursos, enfim. Como que funciona a Agricoline? Você assina a plataforma e você tem acesso ilimitado a tudo. Dentro da nossa plataforma, nós temos mais de 70 cursos, mais de 2.000 aulas, mais de 100 professores. Cursos que vão desde a área de produção vegetal, produção animal, mercado e carreira. Daniel, eu quero estudar sobre soja, tem curso sobre soja, sobre café, sobre milho, sobre cana, sobre hortaliças. Todas as culturas anuais e perenes de interesse comercial nós temos lá dentro da plataforma. Quer estudar sobre fertilidade dos solos, nutrição de plantas, tem curso específico. Sobre manejo de defensivos, manejo de irrigação, tem curso específico. Quer estudar sobre crédito rural, administração rural, vendas no agro, tem curso específico. Então tem tudo lá dentro. Você assina, paga por ano, certo? Você paga por ano e tem acesso ilimitado a tudo. Não existe nada igual no mercado. Se você quer estudar de verdade, é só você assinar e você vai ter acesso ilimitado a tudo. Você pode tirar suas dúvidas com os professores de cada curso. Então eu estou lá fazendo um curso sobre milho. Curso de produção de milho. Você vai lá embaixo de cada aula, tem um local para você tirar sua dúvida, você vai colocar, o professor daquele curso vai te responder. Certo? Terminei o curso, certificado. É só assinar que você vai ter acesso ilimitado a tudo, tá bom? Tem um link aqui embaixo para você poder conhecer, ou você pode assinar, ou você pode acessar www.agricoline.com.br. Lá no site tem todas as informações. Voltando aqui então, para a gente poder finalizar essa aula. Veja bem, um dos pontos mais importantes que a gente tem que pensar nesse processo corretivo é manter esse solo com a CTC boa, né? Vou dizer boa, não vou dizer tão elevada, mas boa. Por quê? Porque um solo com uma CTC mais elevada, automaticamente eu estou falando que é um solo que eu tenho um bom teor de matéria orgânica, um bom teor de carbono no solo, um bom teor de substâncias úmicas. Isso é fundamental para a gente poder disponibilizar os nutrientes para as plantas e que as plantas tenham também capacidade de estar absorvendo esses nutrientes. Por isso que manejo de correção do solo ele não pode ser pensado de forma isolada, somente na aplicação de calcário. Eu tenho que sim fazer a aplicação de calcário, melhorar esse pH do solo, mas automaticamente criar estratégias para que esse solo tenha condições biológicas e orgânicas para que ele se mantenha corrigido. Entende? E aqui entra a adição de matéria orgânica especificamente, a adição de biomassa, certo? A adição de palhada, cobertura do solo, isso é fundamental. E aí quando a gente olha para o sistema de plantio direto, né, eu gosto muito desse exemplo quando eu falo sobre esse assunto correção, porque veja, no sistema de plantio direto, você está ali trabalhando com soja, por exemplo, está trabalhando com a palhada, né, ocupando todo o volume de solo, certo? Eu não tenho como aplicar o calcário e ficar revolvendo. Quando a gente vai iniciar um sistema de plantio direto, normalmente a gente faz a aplicação de calcário antes,
faz a incorporação, corrige bem feito antes de implantar o sistema. Depois, a gente só vai manter essa palhada no solo. Essa palhada, além de disponibilizar a matéria orgânica, ela melhora gradativamente essa CTC, certo? Além da atividade microbiana, enfim, todos os benefícios que a matéria orgânica traz para o solo. E isso faz com que esse solo segura, retenha esse pH e dificulte a acidificação. Então ele retém aquele pH. Então eu corrigi o solo muito bem feito, ali está o pH 6.2, 6.3, show de bola. Estou trabalhando ali agora com, por exemplo, uma leguminosa, com soja, ou estou trabalhando com milho, por exemplo, posteriormente, ou outra de rotação. O que vai acontecer? O fato de eu ter melhorado essa matéria orgânica, melhorado a CTC, eu retenho esse pH e dificulto a acidificação. Lógico, independente se você trabalha com sistema de plantio direto ou não, você tem que pensar nisso. Então, cobertura no solo, palhada, biomassa, matéria orgânica, tudo isso é fundamental para que você mantenha uma CTC estável, uma CTC que seja favorável para que você precise corrigir menos o seu solo. Agora, não tem jeito, o solo está ácido, tem que corrigir, não tem jeito. Senão, você não consegue atingir altas produtividades. Tá bom? Bom, ficou alguma dúvida? Ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto? Basta você comentar aqui embaixo. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, tiver algum conteúdo específico que você quer que eu fale aqui no YouTube, é só você colocar a sua sugestão aqui embaixo. Forte abraço e até a próxima.